Bom dia! Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Sexta-feira. Graças a Deus. Graças a Deus. Vencemos mais essa semana. E no nosso coração fica a alegria, né? De saber que o Senhor tem sido conosco, nos tem sustentado, nos tem dado a graça de vencermos as nossas dificuldades, de vencermos as nossas etapas, e nos dá a alegria de saber sim que Ele, em sua soberania, tem estado conosco e tem dado respostas, né? Muitas perguntas que são feitas do nosso coração, perguntas do nosso coração feitas a Ele, o Senhor nos tem respondido. Então é motivo sim de ficarmos alegres sabendo que Ele é por nós. Sim? Que você tenha um dia excelente, que você tenha aí um final de semana também excelente. Hoje a pergunta você tem andado na luz? Você tem estado na luz? Essa é a boa pergunta, né? Apóstolo João, ele escreve lá no seu livro, em 1 João, no capítulo 1, versículo 5 em diante, ele fala um pouco a respeito disso e é isso que eu vou ler para vocês agora. Abra aí a sua Bíblia se você tiver com ela fácil, ou depois você consulta. E no livro de 1 João, no capítulo 1, versículo 5, do 5 até o 7, e ele diz assim: essa é a mensagem de Deus, que Deus nos deu para transmiti-la a vocês. Que Deus é luz e que nele não há escuridão nenhuma. Portanto, se dissermos que somos dele e continuarmos a viver na escuridão espiritual e no pecado, estamos mentindo. Mas se estivermos vivendo na luz, na presença de Deus, tal como Cristo, então temos alegria e uma comunhão maravilhosa um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Bonita mensagem de João. Agora ele diz assim, essa tradução é da Bíblia Viva, a tradução de João Ferreira de Almeida. Eu sempre refriso para vocês que pode haver alguma diferença na escrita, na forma escrita, em alguns sinônimos, mas o contexto é o mesmo. Então, ele diz que esta é a mensagem de Deus para vocês, que Deus é luz e que não há escuridão nenhuma. Portanto, se dissermos que somos amigos dele e continuarmos a viver na escuridão espiritual e no pecado, estamos mentindo. O que acontece é que muitas vezes nós nos esquecemos no nosso dia a dia de que Deus ele é luz. E sob a luz não fica nada escondido. A luz ela esclarece tudo, né? A luz ela deixa toda a nossa vida à mostra. A luz é aquela que sobre nós serve também como um direcionador, mostra por qual caminho nós devemos andar. Nesse contexto, é lógico que João está falando na nossa vida de comunhão com Deus. Como é que nós temos vivido essa vida e de que forma nós temos vivido essa vida de comunhão? Sabendo que Ele é luz, como é que então temos tomado as nossas decisões? Como é que nós temos agido em nosso dia a dia? Naquilo que fazemos, naquilo que dizemos, a luz de Cristo está em nós, a luz de Deus Pai tem estado, as pessoas têm visto essa luz em nós, ou nós temos ainda vivido dias em que, abrindo mão da presença de Deus em nossa vida, abrindo mão de tomarmos decisões adequadas e de acordo com a vontade de Deus, porque não é fácil andar na luz, não é fácil. Lembra que o nosso coração é enganoso? Lembra que eu sempre falo, né, que o texto bíblico nos diz que a nossa mente, ela caminha para o lado mal, nós pensamos mal, né? Porque a nossa humanidade, ela ainda é fruto do velho homem, fruto daquele homem que veio do pecado. E quando nós nos distraímos, é natural, e eu estou dizendo que é natural não porque seja adequado, mas que é comum que os nossos pensamentos e o nosso coração nos encaminhem para caminhos de escuridão, para caminhos de erros, para caminhos de pecado. E aí, João nos lembra que devemos estar atentos, porque luz é um
lugar onde só deve aparecer aquilo que é bom. Por isso que viver uma vida de acordo com a vontade de Deus é sim viver uma vida onde as nossas atitudes, os nossos pensamentos são pensamentos adequados, pensamentos de acordo com a vontade de Deus. No versículo 6 ele diz, olha, portanto, se dissermos que somos amigos deles e continuarmos a viver na escuridão espiritual e no pecado, estamos mentindo. Percebe? Há sempre a contraposição de luz e trevas. Se eu ando de acordo com a vontade de Deus, se eu sou, e se você é aquela pessoa que, dedicado a entender Deus, a entender Jesus, busca viver uma vida com clareza, ou seja, essa clareza é uma vida sem pecado, é uma vida buscando não pecar, é uma vida buscando a fazer a coisa certa, a andar por caminhos certos, a buscar a orientação de Deus a respeito do que fazer e de como fazer, para andar na luz, dentro daquilo que é a sua vontade. Né? Tantos princípios são quebrados. Nós vemos no dia a dia, princípio da honestidade, princípio da moral, princípio do bom caráter. Sim, e só dentro desses 3 tópicos você vai buscando os subtópicos, né? As atitudes que muitas vezes são tomadas, você percebe que longe está o Senhor de caminhar com aquela pessoa. Dos vícios, da maldade, né? Da maldade, não só a maldade do crime, a maldade mesmo do falar, a maldade do pensar. Deus não anda por esses caminhos. A luz de Deus não está dentro desses caminhos. Estamos caminhando em trevas quando entregamos o nosso coração a pensar mal, a falar mal, a nos dedicar a um comportamento que traria e que traz destruição, não só da nossa vida, mas também da vida das pessoas. Portanto, versículo 6, se dissermos que somos amigos dele, e continuarmos a viver na escuridão no espiritual e também no pecado, você sabe quando você faz a coisa errada. Eu sei quando eu faço a coisa errada. É difícil quando nós erramos inocentemente, né? Acontece o pecado dessa forma? Acontece. Aquele que não foi pensado, não foi articulado, mas aconteceu e nós erramos. O resultado é um erro. Mas na maioria deles, nós sabemos por quais caminhos nós temos andado, e muitas vezes temos andado por caminhos que não são aqueles que são os preparados por Deus. Em João 8,12, Jesus diz assim, olha, falou-lhe Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me seguir não andará em trevas, mas terá a luz. Ou seja, Jesus no mesmo João, só que agora na sua epístola, ele diz que ele é a luz do mundo. Quer sair dessa vida, quer mudar de vida, quer mudar o seu conceito, quer pensar numa outra forma, pensar de uma outra forma a vida que você vive, quer ter outros resultados na vida, outros resultados espirituais e materiais, quer ter uma mente sã, um caminho guiado pela luz de Cristo, um pensamento iluminado por Cristo, segue a própria orientação do Cristo. Quando ele diz que ele é a luz do mundo, e quem me seguir não andará em trevas. Quer sair dessa escuridão da vida, a escuridão do erro, a escuridão do pecado? Siga Jesus. Ele já se apresentou como luz desse mundo. E quem me seguir não andará em trevas, mas terá luz da vida. Você sabe que, pela experiência que você tem de vida, você já entrou em ambientes escuros. Estou fazendo... É só uma alusão. Você já entrou em ambientes escuros. E você sabe o quão difícil é caminhar, viver, fazer coisas, desenvolver em ambientes escuros. As trevas também são representadas dessa forma, o nosso pecado, o nosso erro, os caminhos maus por que caminhamos, é o caminhar dentro de um ambiente como esse, sem nenhuma perspectiva de sucesso, porque você não consegue desenvolver, você não enxerga nada, você não tem como ter uma vida saudável, uma vida sadia, uma vida de paz, uma vida vitoriosa, se você ainda não entendeu que você precisa trazer Jesus definitivamente para a sua vida. Você ainda anda em trevas. Logo, é impossível manter real comunhão com Cristo. Em Hebreus 1 e 3,
ele se revela como perfeito. A perfeita revelação de Deus, o Cristo, a perfeita revelação de Deus. E diz assim, Hebreus 1:3, diz assim, o Filho é o resplendor da sua glória, o resplendor da glória de Deus. Isso, a expressa imagem da sua pessoa e sustenta todas as suas coisas pela sua palavra de poder. E depois de fazer por si mesmo a purificação dos nossos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, é a comprovação no texto de que Jesus é aquele que pode, iluminando os seus caminhos, pela sua palavra, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, porque Ele é a purificação dos nossos pecados. Ele pode, através de você, aceitando a presença dEle, aceitando a Jesus, você pode então purificar todo o seu pecado, toda essa vida de trevas, essa vida de escuridão, e passar agora então a viver uma vida na luz, uma vida tendo Jesus como nosso guia, como nosso líder, sendo aquele que vai nos levar a um caminho de vitória. Logo, meu amigo, meu irmão, é impossível manter uma real comunhão com Cristo e os irmãos e praticar o pecado também. Uma vida próspera, uma vida feliz e uma vida com uma eternidade. Você observa o seguinte, nesses dias que nós estamos vivendo, onde todos temos medo de morrer, todos. A morte não é algo que é aceitável. O ser humano não aceita a morte com tranquilidade, com naturalidade. Observe, quanto maior o desespero, quanto maior essa ansiedade e preocupação, também é maior a certeza de que são pessoas que não têm ainda no seu coração a convicção de para onde irão. Nós fechamos a nossa vida como uma vida aqui nessa terra, nesse pequeno tempo de 70, 80 anos. Mas muitas pessoas não têm a convicção de que se morrendo aqui, para onde irão? A sua alma, o seu espírito, para onde? A eternidade, onde passará a eternidade? E por não se achegarem a Jesus, e por não receberem Jesus como seu único Salvador, que é a única forma de haver uma eternidade plena, uma eternidade feliz, é através de Cristo, por não ter essa certeza, sofrem demais aqui nessa terra, sofrem demais aqui nessa vida, porque não têm perspectiva de para onde irão. Então, quando o autor diz que é impossível manter comunhão real com Cristo e os irmãos e praticar o pecado também, ou seja, é impossível ter comunhão com esse Cristo, com esse Jesus, trazer essa luz para a sua vida, se você não abrir mão de praticar o pecado, de você abrir mão de caminhar em trevas e passar a buscar a entender qual é a plena vontade de Jesus. Praticar a comunhão com os irmãos. Quem anda na luz, pratica a comunhão com os irmãos. É o que está no versículo 7 lá do 1 João 1. Né? Mas se estivermos vivendo na presença de Deus, tal como Cristo, somos imitadores de Cristo, devemos ser imitadores de Cristo. Então temos alegria e uma comunhão maravilhosa uns com os outros. Característica de quem anda na luz é ter comunhão com os irmãos. Característica de quem tem Jesus no coração, uma delas, é ter comunhão com os irmãos. E Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nunca se esqueça. O pecado, ele quebra a comunhão com Deus. Sim? O pecado, ele já existe em nós, da nossa natureza. Cabe a você, cabe a mim lutarmos contra o pecado, contra o mal. E só assim nós teremos uma vida de luz, na luz, caminhando com Cristo, caminhando na luz, que transforma todo esse nosso ser. Que nessa manhã você possa entender no seu coração a necessidade de uma mudança de vida, de uma mudança de caminhada, deixando as coisas que são impedimentos para que Deus haja na tua vida. Deixando para trás as coisas que representam escuridão, representam as trevas, representam o mal, representam o pecado, o erro. E traga para dentro de você, traga para a sua vida a luz de Cristo, a presença de Deus, de uma forma que você possa ter dias melhores, que você possa ter dias de paz,
caminhando pela luz de Cristo. Sim? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por este dia, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor tem falado ao nosso coração e o Senhor tem recebido a nossa oração. Senhor, nesta manhã, o que eu te peço é que o Senhor esteja nos orientando, Senhor, nos alertando cada vez mais para a necessidade da tua presença, para a necessidade de estar contigo. Senhor, entra na nossa casa, entra, Senhor, na nossa vida com a luz, com a tua luz, e direciona os nossos passos, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha um dia de paz, um final de semana abençoado. Se Deus permitir, estaremos de novo aqui na próxima sexta-feira, falando daquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas. Um grande abraço, fiquem com Deus.